Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Olá, seja bem-vindo a mais uma ação da Escola do Legislativo. Hoje estamos falando dos meses e suas cores. Agosto Dourado. Vai estar com nós a Tatiana, que é enfermeira obstetra da Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, e a Késia, que é coordenadora do NAM, Núcleo de Atenção à Mulher. Tatiana, Agosto Dourado, explica para a gente o que significa a termologia Agosto Dourado. Então, João, agosto, ele leva esse nome da cor dourada, né, que significa a cor ouro, que é a cor ouro do leite materno, né, o valor que o leite materno tem na amamentação. Então, por isso que a gente chama o mês de Agosto Dourado. E nós temos uma semana, que é uma semana também mundial de aleitamento materno, que agora foi sempre, né, é sempre no mês de agosto, que foi na primeira semana do mês. E cada ano a gente tem um tema que se trabalha a questão do aleitamento materno. Esse ano foi fortalecer a amamentação, educando e apoiando. A gente, na verdade, trabalha não só nessa semana, o mês todo, como todos os dias do ano, né? A amamentação. Então, é um mês voltado para a amamentação materna, Isso. para a conscientização da importância, conscientização da importância de se doar também o leite materno, que nós vamos falar daqui um pouquinho, né? Mas eu queria entender um pouco mais. Nós temos um local onde a gente faz a coleta do leite materno, né? Para que quem está nos assistindo possa entender, nós temos o aleitamento materno normal, toda criança deve ter até os 6 meses no mínimo, né, de idade, mas tem algumas mães que não conseguem amamentar seus filhos por uma série de questões. E para isso o Balneário Camboriú tem um local onde faz, né, a captação, vamos dizer assim, daquelas mães que desejam doar o seu leite para outras crianças, é isso? Isso mesmo. Além de fazer a captação, a gente implantou um núcleo de apoio ao aleitamento materno. Então, ele vai, a gente sempre fala que para a mãe doar, ela tem que estar amamentando, né? Ela tem alguns critérios que ela precisa seguir, e principalmente estar amamentando. E para tudo isso acontecer, é o que a gente busca trabalhar muito com familiares, né? É preciso dessa rede de apoio. E esse apoio, essa rede calorosa, né, que a gente precisa para a mãe conseguir amamentar e seguir a amamentação. Porém, claro que a gente tem aquelas situações dos bebês que nascem prematuros, que muitas mães nem sempre têm a possibilidade de amamentar, né? Ou o bebê não tem a possibilidade de receber o leite de sua própria mãe. E aí que entra o nosso posto de coleta de leite humano, né, que foi recém-inaugurado ali no NAM, no Núcleo de Atenção à Mulher, que traz todo esse incentivo ao aleitamento, promoção do aleitamento, e também estimula as mães a doarem o leite, que, porventura, né, muitas vezes as mães, a gente sempre orienta que quanto mais ela estimular a saída do leite, mais produção ela vai ter, né? A mama, a gente não tem um reservatório, é uma fábrica, uma produção de leite. Então, as mães que decidem ser doadoras assumem uma grande responsabilidade, e aí a gente tem todo esse respeito a elas. E ali a gente, então, faz uma captação, a gente orienta como é que é feita a coleta, a gente explica da importância do estilo de vida dela também, né, de ter uma alimentação legal, sempre preservando também o bebê que ela está amamentando, né? E aí entra todo esse processo, desde a coleta do leite materno, envio. A gente hoje nós somos um posto de coleta em parceria com o Banco de Leite do Marieta, porque aqui em Balneário nós não temos um banco de leite ainda, né? Quem sabe futuramente. Essa parceria no banco de leite, a gente envia esse leite para ser pasteurizado no Marieta e retorna uma porcentagem aos bebês que estão internados na UTI neonatal do Hospital Municipal Ruth Cardoso. Perfeito. Nós já falamos que o posto de coleta fica no NAM. Eu queria aproveitar para perguntar para a Késia o que exatamente é o NAM, para quem está nos assistindo e ainda não conhece o NAM. Então, o NAM é o Núcleo de Atenção à Mulher, né? Lá nós atendemos as mulheres
com gravidades, né, ginecológicas e as gestantes de alto risco e puérperas. Ah, que legal. Então, é um local especializado no atendimento à mulher, sim, em especial a mulher que está gestante de alto risco. Legal. Já tem alguns anos já em Balneário Camboriú. Nós falávamos antes de começar aqui, o NAM foi inaugurado em 1995, se não me falha a memória, e inicialmente era lá no Yacht Club, na rua Dom Henrique, lá no final, lá quase no final do Yacht Club. Agora está no Bairro das Nações, é isso? Isso, na Rua México. Na Rua México. Então, para que a gente possa saber que lá também, na Rua México, no Bairro das Nações, quase chegando no batalhão da polícia, é um local onde você pode ir também para entender um pouco mais do que nós estamos falando. Eu estou vendo aqui com a Kézia um vidro na mão aqui. Kézia, esse vidro é para quê? É para a gente colocar pepino dentro? Porque é para conserva? Para que é esse vidro? Para que serve? Então, esse vidro, como a Tati está falando, né, que a gente faz o cadastramento, e é nesse vidro que a gente armazena os leites. Eu vou mostrar aqui, se puder dar um zoom aqui na nossa câmera, no vidro. Pode continuar falando, Kézia, para você a gente dele. Se você ver aí na tampa, esse vidro é que a gente faz, a gente recebe a doação, né? Então está aberto aí quem quiser fazer a doação desse frasco, tem que ser transparente. Como ele falou, né? É um vidro realmente de conserva, de pepino e de outras coisas. Então, a gente leva lá para o Mariê, leva para o RUT para ser esterilizado. E aqui, como ele mostrou, tem a tampa em plástico e sempre vai ter a identificação, né, da doadora, a data do nascimento e a data da coleta. Por exemplo, quando a Tati vai na casa, ela faz todas as orientações, como tem no folder, entrega, e lá ela explica que tem que fazer o armazenamento e vai colocando gradativamente, né, o leite dentro do frasco. Quanto uma doadora consegue coletar por dia? Depende muito do estímulo que ela realiza, né? Hoje nós temos mães que... Depende também da fase que ela está do aleitamento materno, que nós temos uma fase inicial, quando acontece a pojadura, que é a descida do leite, tem uma produção X, e a partir do momento que o bebê também vai mamando mais, né, vai produzindo mais. Então, depende muito de cada dedicação, de fase que está, de vida do bebê, né, que a gente sempre vai pelo tempo do bebê. E a fase da amamentação, que a gente hoje trabalha com 3. Então, quanto mais ela estimular, mais vai ter produção. Então, às vezes, a gente vai na casa da mãe, tem meio frasco, tem mães que têm um frasco inteiro, tem mães que doam já há mais ou menos 6 meses, toda semana é um frasco, 2 frascos. Tem mães que a gente já, numa primeira semana, pegou 8 frascos. Nossa. 7 frascos, 6 frascos. Então, vai muito da dedicação e estímulo, que isso também, como a gente faz esse atendimento domiciliar também, né, a gente estimula muito e mostra como fazer, né, e aí vai muito parte dela mesmo, do interesse da doação. Assim, a gente fala de uma forma um pouco mais descontraída, até para que as pessoas possam entender, mas nós não estamos falando que o leite que vai aqui dentro, você já falou um pouquinho, ele vai ser esterilizado e tal, mas ele também não vai só ser esterilizado e já dado para a criança. Ele tem outros produtos que ele faz, se divide em outros produtos, sim, correto? Ele na verdade, feito uma pasta, o frasco ele é esterilizado, né? A gente faz uma higienização prévia, esterilizada, e aí é enviado, a mãe coleta, tem todo o cuidado que a gente tem também na coleta, que é importantíssimo, sabe, João? Porque a mãe, qualquer sujidade no leite, ele é desprezado. Então, a gente explica muito, porque é todo um trabalho e uma dedicação da mãe. Às vezes, ela demora 1 semana para encher um frasquinho, e que vai fazer toda a diferença, porque um frasco desses tem 500 ml, e um frasco desse pode alimentar por 10 crianças por um dia, 10 bebês. Então, eu sempre falo que são gotinhas de amor, né? São gotas de amor e gotas que salvam vidas. O bebê que hoje está na UTI NEO, depende muito do tempo de vida e do estado que ele está, mas aproximadamente eles mamam de 5, 10, às vezes 2 ml. Então, depende muito de qual o tempo que ele está. E aí, esse leite que a gente hoje, até a gente implantar o posto de coleta aqui em Balneário Camboriú, os bebês que estavam internados na UTI neonatal, todos recebiam só fórmulas. E a gente já tem hoje
essa percepção de como mudou já esse cenário, inclusive de alta hospitalar, né, de recuperação mais rápida desse bebê, da diferença do leite materno. Mas voltando um pouquinho, que eu já entrei, já acelerei, né, da questão da composição do leite, né, de como é que é feito esse preparo. Ele é feito uma rastreabilidade, que a gente chama, desde a hora que a mãe coletou em casa, todo o transporte, né, o transporte é como se estivesse transportando a doação de alguma parte do corpo, que não deixa de ser, né, quando a gente fala em transporte de órgãos. Tem todo um critério de como se deslocar, ele tem que ser mantido congelado a uma temperatura X, né? E aí essa temperatura a gente leva caixas isotérmicas com muito gelo dentro de gelox, né? Que são aquelas para manter a temperatura, com termômetro, e aí analisado, tem toda uma inspeção sanitária em volta disso, e ele é feito a pasteurização, e lá no hospital, no Marieta, também é feita a dosagem de calorias, é feita a análise de coliformes fecais, né, de qualquer... E uma das principais, que é a inspeção visual. Por exemplo, tem um cílio, um fio de cabelo, um pedacinho da roupa, da lã, agora no inverno, né, todo o leite tem que ser desprezado. Então, às vezes, começa a acontecer isso com algumas doadoras, a gente precisa parar tudo, reorientar, né? Então, a gente dá toda essa atenção e nós colocamos sempre à disposição delas também das dificuldades que tem, né? A amamentação, que elas acontecem no dia a dia, né? Às vezes está tudo bem, passou 1 mês, 2, acontece uma mastite, que hoje as inflamações da mama não são só porque tem excesso de leite, né? A gente já tem outras formas de diagnóstico da mastite, né? Então, cada vez vai evoluindo. Então, depois que a gente retira ele do Marieta e que leva para o hospital, a rastreabilidade desse leite continua até o bebê receber o leite. Quando o bebê recebeu, está tudo certo, não é que seja arquivado, mas fica no histórico, né, daquela mãe que doou. Enquanto a mãe estiver doando, ela fica todo o leite dela rastreado. Tatiana, eu posso estar falando uma besteira bastante grande, mas há uma preocupação com o estado de saúde da doadora? É feito algum exame prévio? Sim. Ou os exames são com a coleta? Como é que funciona isso? A gente acompanha todos os exames que ela realizou no pré-natal, porque geralmente elas iniciam a doação logo após o nascimento do bebê, né? Naqueles meses ali, geralmente no primeiro mês. Então, a gente já acompanha toda a questão da realização do pré-natal, dos exames que são feitos no pré-natal, avalia. É um dos critérios dela poder ser doadora. Outro critério é ela não ser fumante, não fazer uso de drogas, não ser etilista. A tatuagem em menos de 1 ano também, tanto de estética, né, como tem as pigmentações também. Não é indicado a doação, a amamentação para o seu próprio filho, sim, né, não tem problema na questão da tatuagem. E algumas outras critérios que a gente também avalia, até em casa, né, como esse leite é armazenado, ela tem que ter um freezer, pode ser no congelador da geladeira ou no freezer, para poder armazenar. E a mãe, a gente realiza a testagem de alguns exames de 3 em 3 meses. Então, a gente acompanha mesmo assim. Muitas vezes, assim, acontece que a gente se envolve tanto, acaba criando um vínculo muito grande com a mãe, que às vezes não são nem questões assim de exames, diagnósticos laboratoriais, né? Mas às vezes ela não está bem emocionalmente, a produção de leite vai diminuir. Um outro filho está doente e ela precisa do nosso apoio. Então, a gente está sempre ali disposta, né, a auxiliar nesse momento. A essas doadoras, não só as doadoras, mas a todas as mães que amamentam, né? Mas a gente tem um acompanhamento mais próximo de quem doa pela questão do vínculo, porque toda semana a gente vai na casa, né? Visita. Esse frasco ali, João, ele pode ficar o leite armazenado ali por 14 dias. Congelado. Mas, com 14 dias, ele precisa ser pasteurizado. Então, a gente tem uma meta de passar toda semana, em torno de 10 dias ou 7, né, que dá uma semana, e já coletar o leite e recolher, né, no caso a gente fala, do que elas já coletaram.
E tem Pra um não tempo ter o risco máximo de de- doação, né? Porque, por exemplo, o meu filho mamou até os 3 anos e meio no Pode peito. doar, não tem problema. Tendo E leite, quando pode tinha doar. leite, ainda pode doar. Pode, aham. Ah, que Por isso legal. que é feita a avaliação da caloria, porque é através dessa caloria que os profissionais que estão lá na UTI neonatal que conseguem verificar quanto de leite que o bebê X tem necessita para se alimentar, né? Então é através dessa avaliação da caloria, né? Que a gente sabe, às vezes tem leites mais calóricos, leites menos, depende da fase que está. Mas a mãe que estiver amamentando, e nós temos bebês de 1 ano e 2 e 3 meses, a mãe ainda continua doando. Ah, que legal. Então é o estímulo mesmo, né? E essa dedicação, né? Sim. Que amamentar é se dedicar mesmo. Imagina doar. Voltando um pouco ao nosso assunto inicial, a gente falou bem no início que o posto de coleta foi recém-inaugurado em Balneário Camboriú, mas eu imagino que ele seja um primeiro passo necessário, inclusive, para você começar a ter a expertise. Você não poderia partir diretamente para a abertura do banco de leite já no hospital? Ou poderia, vamos direto abrir o banco de leite no hospital? Ou não teria... fazer um passo a passo, assim, tipo, vamos abrir primeiro um posto de coleta, depois que nós já tivermos um número X de doadoras, abrir o banco de leites, é mais aconselhável? Assim, não tem, existe a possibilidade de abrir direto, né? Porém, alguns critérios e avaliações que também necessitam lá do próprio hospital, né? E, para isso, o hospital também está evoluindo nesse sentido. Porque hoje, Balneário Camboriú não atende só moradores de Balneário Camboriú, né? Para parir, para ter o bebê, de toda a nossa região, isso, né, todos nós sabemos. E eu acho importante, sabe, João, ter o posto de coleta, porque a gente já tem um conhecimento da área, do que a gente consegue organizar para depois ter um banco de leite. E eu creio, né, que isso é um passo já um pouquinho mais próximo, adiante, que a gente pode evoluir nesse sentido, até para conseguir auxiliar todas as mães que estão ali no hospital. Hoje a gente recebe, às vezes, muitas ligações, a Kézia está aqui, que é a nossa coordenadora para não, de Camboriú, né? Sim. Que a mãe que vai parir ali, que tem leite hoje, mas hoje não é a nossa área de abrangência, né? Porque é uma questão municipal. Mas a gente também já pensa em evoluir. Hoje, Camboriú, quem faz a coleta ainda continua o Marieta, o Hospital Marieta vem até Camboriú. Só que esse leite permanece todo ao Marieta, né? Como a gente tem de Itapema, né? Itapema, por semana, a gente tem 2 ou 3 doadoras querendo ser doadoras, e lá não tem nenhum local que possa doar. Né? Nossa, a nossa prefeita de Itapema é enfermeira, né? Poderia ter essa... E aí a questão na verdade, é uma temática nova. Nós somos o único posto de coleta da nossa região, da Anfre e da Foz do Itajaí. Então, nós temos outros postos em Brusque, regiões mais distantes, Joinville, né? Que atendem aquele município. Brusque tem 2 postos de coletas e não tem banco de leite. E aí também tem essa parceria com Blumenau, com o Banco de Leite Blumenau. Então, é algo que Balneário, na estrutura que nós temos, populacional, e quantidade de partos, e gestantes, e mães que amamentam, né, algo que já se pensar. Nós temos uma maternidade, nós temos doadoras da maternidade privada, que são nossas doadoras, né, que recebem que tiveram bebê. Tem bebês que estão lá nesse hospital internados, que as mães doam. Então, assim, é algo que é um passo para a gente logo crescer para algo bem mais amplo, né? O Gosto Dourado não se trata somente da doação de leite e tal, né? Eu sei que muito recentemente no Brasil acabou tendo um movimento para desmistificar um pouco a questão da amamentação, né? Nós ainda, infelizmente, e falo isso com muita dor no coração, ainda passamos por constrangimentos com mães que querem amamentar, né, o seu filho. E as pessoas precisam entender que a criança, o bebê, quando tem fome, tem fome. O bebê não está
preparado para saber que a mãe está no shopping, que está no trabalho, que está na rua, ele tem fome. E ele precisa ser alimentado naquele momento. E nós já passamos por alguns momentos, e algumas mulheres já passaram pelo constrangimento de estar amamentando em público e sofrer algum tipo de ação contra a amamentação ou até mesmo algum tipo de assédio por estar amamentando, né? E aí, junto com o Agosto Dourado, deve ter também aí todo um incentivo à amamentação. Eu sei que Balneário Camboriú já há algum tempo faz um movimento de mamaço, né? Isso. E que, se não me falha a memória, foi também... você estava lá na iniciativa do mamaço, né, Tatiana? Isso. Esse mamaço a gente realizou dia 6 esse ano. Esse foi o nosso 6º mamaço. E exatamente isso, sabe, João? Porque a gente tem uma legislação hoje que protege as mães a amamentarem em espaços públicos, né, em locais que outras pessoas estão presentes, que me entristece ter uma necessidade de ter uma legislação específica para isso, que é algo natural, né, que todas as mulheres têm a possibilidade, e a gente respeita quem não tem a decisão de não querer amamentar também, enquanto o meu papel enquanto profissional é sempre orientar os benefícios, né, da amamentação, e também trazer as dificuldades, necessidades que a mãe tem. E essa questão dos espaços públicos, esse movimento nasceu, se criou exatamente por isso, né? Até foi uma experiência minha profissional, pessoal, né? Não muito agradável, de um espaço, de um ambiente público que eu estava, e foi solicitada a ser retirada. Hoje meu filho tem 8 anos. E eu disse não, e ele nasceu prematuro também, né? Então, assim, falei, hoje é algo que eu vou defender muito em relação a isso. Não estava num ambiente nada... foi numa praça de alimentação, e também estava me alimentando, e o meu filho quis alimentar. E eu imagino quantas mães já passaram por coisas muito piores. Então, a gente começou, o primeiro movimento o primeiro ano foi num shopping aqui de Balneário, num hall de entrada e tal, que foi feito mamaço. Depois, a gente fez numa praça, na frente do Teatro Municipal. O terceiro a gente fez ali no pátio mesmo do Núcleo de Atenção à Mulher, né? E os 2 últimos foi online, pela questão da pandemia, né? Desse momento que a gente vivenciou. E esse ano a gente teve a oportunidade de retornar. Quando a gente fala assim, o mamaço, né? O movimento é a hora do mamaço, né? Parece que o primeiro até se assustaram, mas isso é um evento nacional, que é mesmo para chamar a atenção a esse momento. Não quer dizer que todas as mães vão estar lá de peito de fora amamentando, né? É algo para trazer muito mais que isso, muito além, trazer a família, trazer toda a rede de apoio, né? Trazer quem apoia e incentiva o aleitamento materno para esse momento de trocas, de conhecimento, né? A gente teve uma programação bem vasta, assim, teve Sling, que hoje é uma forma também de você ter o bebê consigo, né, mais próximo à mãe, e também que estimula o aleitamento materno, a amamentação, que traz benefícios para a mãe, para o dia a dia dela também. Então, várias atividades foram realizadas nesse dia, né? E a gente pensa em manter e continuar esse movimento para que se perpetue e que as pessoas mesmo entendam a importância e nos apoiam, né? A estimular o aleitamento materno. E para quem tem essa preocupação, né, Kézia, com a questão de amamentar as crianças e tal, a pessoa precisa entender que é um negócio novo, né? Só desde que a humanidade existe, né? Porque o ser humano sempre foi mamífero, né? Sempre mamou, né? Então, assim, eu não consigo entender essa loucura, né, de achar que isso é um ato de qualquer outra coisa que não seja de dar alimento para o seu filho, né? Então, assim, para mim não entra na cabeça. Tem certas noções que as pessoas têm que, para mim, eu não consigo entender o que passa no pensamento do outro, né? Porque é um negócio extremamente natural, né? Extremamente natural, e que faz parte da nossa história, da nossa vida, enquanto humanidade, não é nem da minha história, é da humanidade, não é, Kézia? Sim, mas como a Tati falou, né, assim, com esses eventos acaba quebrando alguns tabus e o desenvolvimento, né, que assim
tem muitas pessoas ainda que têm o preconceito, e pela lei, como ela falou, a gente tem que ter uma lei para defender, né, a gente poder fazer esse ato, né, de alimentar o próprio filho. Eu não sou mãe e não tive essa experiência, mas como a Tati falou, eu já conheci pessoas também que sofreram isso. Então, não precisa chegar a esse ponto de ter uma lei, mas com esses eventos que a gente faz, já, como ela falou, a rede de apoio, quando a família tem, envolver até o avô, a avó, primo, tio, já é um grande estímulo, né, para poder desenvolver. João, muitas vezes, né, eu fico, né, paro para pensar, o kit para ir para a maternidade, ela já vem concha disso, concha daquilo, bico de silicone. Eu falo, nada disso, não precisa nada disso. Ontem à noite, eu já estava deitada na cama, aí uma pessoa me ligou, ai, Tati, não estou conseguindo amamentar, não sei o quê. Eu falei assim, posso colocar por vídeo? Eu falei assim, ó, só faz assim, vira teu bebê assim, posiciona assim. Ela chegava a chorar, dizer assim, era só isso que eu precisava. Então, muitas vezes, hoje já ligou, dizendo que está amamentando, é aquele momento que ela precisa de um apoio, e que não necessariamente seja de um profissional de saúde. Da própria família, né? Isso, pode ser da família, de um amigo, de alguém. Por quê? Eu sempre questionava a minha mãe, né? Por que ela parou de me amamentar tão cedo? Porque a primeira dificuldade já se oferecia o leite da vaca, né? Sim. Vou contar agora aqui, né? Mas eu já tinha uma vaca que era separada para mim, que era mimosa, né? Então, assim, essa era as dificuldades, né? De ter. Mas é algo natural que não tem muito que implementado, que colocado, que das indústrias oportunizarem, né? Proporcionarem da indústria, da comercialização. Só a gente precisa, às vezes é aquele apoio, aquele momento que a mãe não, depois de um parto, depois de um parto vaginal, de uma cesárea, independente qual o tipo da forma que nasceu o bebê, né? Mas ela pode não estar bem. Ela precisa desse apoio, ela precisa de alguém que esteja do lado dela, que dê a mão, que fala, calma, pego o bebê um pouquinho, na hora que ele está chorando, porque a primeira coisa que a mãe pensa quando o bebê está chorando, meu leite é fraco. Não existe isso, né? Não existe. Tem leite fraco, leite forte. Não. Todo leite materno está pronto para suprir as necessidades do bebê, né? O corpo humano... O corpo humano é tão perfeito, mas tão perfeito, que, por exemplo, se um bebê está doente e a mãe está amamentando, o leite da mãe vai modificar para aquele momento, para a imunidade daquele bebê, né? Para trazer o bebê se tornar saudável novamente. O que pode acontecer? Então, às vezes, eu chego a mostrar para as mães que estão amamentando, quando faz uma ordenha ou que tira um pouquinho de leite, às vezes sai uma gotinha mais clara e uma gotinha mais escura do próprio seio naquele mesmo momento. Então, eu sempre falo, ela tem leites materno, são vários tipos de leite, e que cada mãe vai produzir para o seu bebê. Em cada fase de vida, o leite muda. Não tem como mostrar a imagem, mas a gente tem o colostro, que é uma cor, depois o leite de transição, ele vai mudando até a tonalidade dele, né? Então, isso é para o bebê, quando recém-nasce, as lambidinhas que ele dá no seio materno já alimentam. Ele é tão perfeito que ele nasce com uma necessidade, ele tem um apoio calórico, né, que a gente chama, que ele pode perder uma porcentagem do peso assim que nasce até a descida do leite, que geralmente a gente trabalha até 48 horas após o nascimento, que não tem necessidade de ofertar fórmula e qualquer outro leite, a não ser o leite materno. E que eu mostro para as mães, quando a gente atende, para elas terem noção a quantidade de leite que o bebê, no primeiro, segundo e terceiro dia que ele toma, às vezes é 5 ml. Se eu pegar um frasquinho daqueles medidor de medicamentos, né? Sabe que a gente tem xarope e tal? Sim. Aquele frasquinho tem, aquele copinho tem 10 ml. Então, é metade daquilo. 5 ml é mais ou menos metade de uma colher de sopa. Sim. Né? Então, que é o que o bebê precisa para se alimentar nesses primeiros dias. Então, não é leite fraco. O bebê está chorando porque ele muitas vezes quer o aconchego, o colo, o apoio. Se a mãe está nervosa, acaba passando passa isso. Passa para o bebê, né? Aí acaba, por isso que ela falou do apoio nessas horas. Principalmente assim, né, que eu tenho a experiência era da minha irmã. À noite ela sentia mais, porque se sentia de madrugada amamentar, e nessa hora que tem que ter o apoio também, né? Que é muita dificuldade, eu acho que
como é a Tati que faz o atendimento, eu acho que à noite acho que é quando elas relatam muito, não sei se mas eu tiro pela experiência da minha irmã, que à noite, onde ela se sentia que estava com leite fraco, até que eu falava com ela, não é, ela vai receber o leite seu, está adequado para a sua filha. Agora, quanto mais você ficar nervosa, aí foi quando eu chamava assim, seu marido, aí chamava meu cunhado, vem aqui, ela precisa de você. Então, nessa hora, ela começa a ter o acalento, a própria mãe tem um acalento para acalentar o bebê. Então, é nessa hora que, como a gente fala, se não tem um marido no momento, porque tem mulheres que o marido viaja, tal, uma irmã, um avô, tem que ter um apoio, porque aí a pessoa se sente protegida também e acaba acalentando mais o bebê e assim acalentando, né? Tatiana falou aqui na Câmara de Vereadores um tempo atrás que nem que seja um copo d'água, né? Às vezes a necessidade da mãe é que alguém pegue um copo d'água para ela naquele momento. Então, a gente precisa ter esses entendimentos. Para nós encerrar aqui, que está chegando aqui o nosso tempo, a década de 60, de 70 principalmente, início da década de 80, foi muito comum no Brasil você achar que era legal dar para o teu filho uma determinada marca de leite, ou você achar que ir no supermercado comprar aqueles potinhos de papinha pronta, que isso era chique, que isso era... né? Na verdade, chique é você fazer a coisa correta com o seu filho, né? É alimentação. Chique é você ter e conseguir fazer a coisa de forma correta. Então, muitas mães nessas épocas pararam de amamentar porque achavam que deveriam substituir por um produto industrializado, né? E eu acho muito engraçado isso, porque não faz sentido nenhum, né? Nem do ponto de vista, se a pessoa parar um pouquinho para raciocinar, por que eu vou deixar de dar algo que durante milênios foi bom para a humanidade, para dar um negócio numa lata cheio de conservante disso para o meu filho. Mas, infelizmente, principalmente no final da década de 70, isso era comum, era normal, né? E agora nós estamos voltando, né, as mães a entenderem a necessidade de amamentar seus filhos. E isso pode ajudar aí no futuro com crianças mais fortes, mais saudáveis, né, com muito mais tranquilidade, né? Então, vou deixar o espaço para vocês, começando pela Kézia, finalizar, para a gente poder encerrar nosso bate-papo de hoje. Se quiser se despedir, Eu agradeço, né, a oportunidade de estar falando aqui com a Tati, que sempre está na frente, né, dos atendimentos. Eu fico mais nos bastidores, mas sempre dando apoio. E agradeço essa oportunidade desde do começo do mês, né, que a gente está podendo incentivar, estimular e realmente mostrar o projeto e a importância da amamentação. Tati. Trazendo o que você acabou de falar, João, a questão, exatamente isso, da questão inclusive das fórmulas, né? Então, hoje, assim, o que mais a gente preza mesmo, a questão do aleitamento, da questão da doação, né, do leite, desses bebês que estão na ANEEL e que as mães não têm a possibilidade de amamentar, porque nós temos bebês com 24 semanas de gestação, com 28 semanas, que nem aconteceu a descida do leite materno da sua mãe, e aí a gente precisa trabalhar com a mãe também para estimular a descida do leite, que às vezes não é fácil, porque não estava esperando que aquele bebê nascesse prematuro ou com algum outro problema de saúde, enfim. Então, vem bem ao encontro, né, da nossa proposta desse projeto do posto de coleta de leite humano, para que nós, nos nossos espaços públicos também, inclusive hospitalares, a gente possa ofertar só leite humano, né? Então, é algo que a gente busca e agradece muito a oportunidade para divulgar o trabalho, né, com a ideia de que a gente possa estimular o aleitamento e que possa ter mais doadoras, né, futuramente, que muitos bebês precisam mesmo evoluir nessa proposta, de repente, de futuro não muito distante, termos um banco de leite em Balneário Camboriú, condições, acredito que a gente tem, e doadoras também, né? E agradecer a oportunidade, a gente está disponível no Núcleo de Apoio ao Aleitamento Materno, não só para a questão de doação, mas para todo esse apoio de aleitamento que tem consultas. A gente tem uma equipe hoje de enfermeiros, técnicos de enfermagem, tem uma médica responsável para auxiliar, né, o atendimento de manhã e à tarde, lá no núcleo. Podem entrar em contato por telefone, né, para agendar, fazer o agendamento. A gente já procura, nas consultas de pré-natais, também já orientar, porque
Se você já vem orientada durante a consulta pré-natal, a amamentação depois que o bebê nasce é bem mais tranquila, né? Eu já sei o que acontece. E isso independente se for mãe de primeira viagem, mãe que tem mais filhos. Eu sempre falo que cada pessoa é uma diferente da outra, né? E aí a gente tem as necessidades. E agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Késia. Acompanhe os programas nossos pelas redes sociais. Vocês já conhecem o formato dos nossos programas da Escola do Legislativo. E este foi o Mês de Suas Cores, falando hoje do Agosto Dourado, em especial sobre a amamentação. Um abraço a todos e a todas e até o próximo. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.